necessidade de nós, Senhor. Nós te agradecemos por todas as coisas, ó Pai, por o Senhor ser onipresente, onisciente, saber tudo a nosso respeito, ter todo o poder nos céus e na terra, capaz de responder às nossas orações e de suprir e de estar conosco ao nosso lado quando nós caminhamos, ó Deus. Pai, nós estamos confiados nestas coisas, nós estamos confiados no Teu poder, nós estamos confiados na Tua mão forte, ó Deus, pois nós não somos nada, confiamos em Ti, ó Deus. Cada irmão que se ajoelha nesta hora está olhando para o Senhor, cada irmão que se ajoelha nesta hora e fala com o Senhor, ó Deus, não está confiando em si mesmo, mas no poder que o Senhor tem derramado, que o Senhor tem falado para nós, que o Senhor tem predestinado para nós nessa noite. Meu Pai, nós estamos confiando apenas no Teu poder nesta hora, ó Pai. Mais uma vez, responda às orações que saem dessas pessoas, que saem desses corações. Senhor, derrama o Teu poder, que a Tua nuvem possa cobrir-nos mais uma vez e dar-nos todas as nossas orações. Nós te pedimos e entregamos, ó Pai, toda a nossa necessidade. Te louvamos e te agradecemos. Aleluia. Pai bendito, Deus forte, Rei da glória, Senhor todo-poderoso. Mais uma vez, Senhor, o Senhor nos concede essa tão rica oportunidade de adentrar, ó Pai, até a Teu trono de graça, Senhor, sabendo, ó Deus, que olhando para nós, ó Pai, nós nos vemos vermelhos, nós nos vemos em pecado, Senhor. Ó Deus, quando Isaías viu a Tua glória, ele se sentiu tão pecador quando chegou na Tua presença. Mas houve algo ali, Senhor, houve uma via de escape para Isaías, houve um fogo ali, houve um anjo ali que veio, ó Pai, tocou seus lábios e o purificou, Senhor. Hoje nós não temos esta brasa viva para purificar nossos lábios, mas nós temos o sangue puro do Cordeiro vertido na cruz do Calvário. Que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornam alvos como a neve. Ainda que eles sejam, ó Deus, como o carmesim, eles se tornam brancos, ó como a branca. Pai bendito, e este sangue nos envolve, ó Pai, de uma maneira que nos deixa de entrar a esse Teu trono de graça, que nos encobre, ó Pai, da Tua face, e chegamos diante do Senhor, envolvidos neste manto vermelho, este manto de sofrimento, como ouvimos, este manto que passou tudo por nós, ó Pai.
pela oportunidade de estarmos aqui. Ó Deus, dando continuação a esta caminhada. Nesta caminhada, ó Deus, onde nós vamos aprendendo a cada dia. Hoje aprendemos na escola, meu Pai, a importância da letra. A Bíblia fala, a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata a ignorância, mata a arrogância. Meu Pai, que eu possa aprender a Tua letra, meu Pai. Porque na Tua letra, ó Pai, que nós baseamos no que está escrito. Jesus bendito, o diabo também tem a sua letra, mas que eu possa, Pai, estar atento, possa procurar aprender aquilo que é a letra de Deus. Pai, agradecemos pela vida de cada um dos que aqui estão presentes, sabendo, ó Pai, que cada um se esforçou para estar aqui, meu Pai, e que o Senhor, ó Deus, de acordo com o seu esforço, lhe conceda a sua bênção e a sua vitória. Boa tarde a todos, irmãos. Nesta caminhada que nós estamos, a caminhada pode ser um passeio e pode ser uma jornada. O passeio está tudo pago, é rápido e você volta a mesma pessoa. Mas a jornada é um pouco mais demorada, é mais longa e às vezes os recursos se acabam. E aí no caminho você tem que se entrosar com o pessoal daquela região, procurar um trabalho, procurar um emprego, mas você vai aprendendo. Vem o sofrimento, às vezes vem a doença, mas você vai crescendo com aquilo. O apóstolo Paulo fala assim, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E no final da jornada a gente está mais humilde, porque no início nós somos um pouco arrogantes, a gente pensa que pode tudo, mas quando vai passando o tempo, passando a idade, você vê que você não é nada. No início você vê alguém passando por uma luta, uma dificuldade, você fala assim, é porque não ora, é porque não vigia, é porque isso. Mas quando já está no final da jornada, você já está experimentado, muita coisa não deu certo, muitos projetos foram por terra, você fala, meu Deus, não tire a mão de mim, não tire a proteção da minha família, senão a gente faz muito pior do que ele. Você já mede as palavras para falar, você já olha para alguém não condenando, mas olha com o coração cheio de misericórdia, porque cada um está dando o seu melhor, e você que já tem experiência, que passou por isso, passa a interceder por outro, mas no final da jornada nós estamos sempre melhores, né, irmão Tiago? Então vamos louvar como quem está caminhando para um local bom, e nós estamos indo para um local bom, amém? Amém, amém. Vamos começar com o Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Vamos cantar este? Senhor, eu sei que Tu me sondas. Você vai cantando em palavra de oração, conversando com Deus e falando com Ele, aquele que conhece nosso coração, nossas intenções, nossos desejos. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces.
mais um. Senhor, tu me conheces, sabes tudo de mim. Antes mesmo de eu traçar meus planos, de longe já sabes o fim. Vai cantando e meditando naquilo que você está cantando. Irmãos, teste de memória, está escrito lá em Provérbios, diz assim: para rir é que se dá banquete, e o vinho alegra a vida, e por tudo, quem consegue completar? Enquanto você lembra, eu vou ler de novo. Para rir é que se dá banquete, e o vinho alegra a vida, e por tudo... Ninguém está lembrando? Aí passa, tem essa palavra e diz, responde. Quem? Ah, não. Tá perto, ó. Para rir é que se dá banquete, e o vinho alegra a vida. E por tudo, aí eu vou pular, responde. Vamos embora ver, parece que alguém disse.
Ele vai completar aqui a palavra. Para a rir é que se dá o banquete e o vinho alegra a vida. E por tudo, o dinheiro responde. isso, muito bem. Salve de palmas para o Daniel. Está sintonizado com a Bíblia. Eclesiastes 10, 19. Hoje o nosso assunto será sobre dinheiro. Eu vou pedir o irmão Lourinho para colocar 2 cadeiras aqui, por favor. E queira abrir a sua Bíblia em Timóteo 6, verso 10. Queira ficar em pé, por favor. E hoje vamos tratar sobre o dinheiro. O dinheiro afeta a vida de todos nós. Às vezes positivamente, às vezes nem tanto, né? Timóteo 6, verso 10. Diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Vamos ler todos nós juntos? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Amém? Pode se assentar. Aqui na frente, por favor, vai nos ajudar aqui hoje o irmão Robério e o irmão Moisés Gonçalves. Queira aqui na frente. E eu pedirei o estúdio, já para começar, coloca o primeiro slide, por favor, que é o título do nosso trabalho aqui hoje. E é importante, irmão, que, é claro, o nosso estudo é dentro da Bíblia, mas cada um dos irmãos aqui na frente, vocês também podem participar, vai falar também da sua experiência ao lidar com o dinheiro. Então, não fica julgando o irmão, mas procure aprender. Vamos embora pegar nesse sentido, né? Salomão disse assim: as palavras do sábio devem ser escritas em pedras para que você possa relembrar. Dinheiro, ganhar, gastar e investir. Boa tarde, irmão Robério. Próximo slide. Dinheiro é do mal? É a primeira pergunta que eu faço aqui para você, irmão Robério e Moisés. Aí tem a escritura que nós lemos: porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Voltando à pergunta, irmão Robério, dinheiro é do mal? Uma boa tarde por Jesus, amém? Não, não é do mal, né? Tem muita gente que faz analogia um pouco ruim, né? Quem tem dinheiro, o cristão não pode ser crente. Tem uma história, irmão Ronan, antes, eu estava uma vez, achei interessante isso, às vezes eu aplico ela. Eu estava na casa de um colega um dia e era da hora do almoço, a filhinha dele voltou, né? Estava um pouquinho fraca, meio amarela. Ele: minha filha, o que aconteceu? Aí ela: papai, eu preciso comer, eu estou passando mal. É que o professor da escola falou para a gente correr a quadra toda e lá no final tocar na grade e voltar sem respirar. Ele: minha filha, sem respirar. Ela: papai, sem respirar. Não, minha filha, você com certeza entendeu errado, né? Então, às vezes, quem tem ouvido, ouça, né? Mas às vezes a gente escuta, a gente lê, mas a gente entende tudo errado, né? A gente não consegue aplicar as coisas. Então, às vezes as pessoas leem a Bíblia, escutam pregação e entendem tudo errado, né? Exatamente. Principalmente no país que tem a cultura, né, o catolicismo como o nosso, que pensa que a salvação é pelo sofrimento, né? Sofrer na miséria, eu estou comprando a salvação. E não é isso, né, irmão Roberto? Não. Dinheiro não é bom, não é ruim não, gente. Se não tivesse dinheiro, a gente estava vindo a pé de tudo quanto era lugar, não tinha a Kombi da igreja, não tinha um ar-condicionado, né? Dinheiro não é ruim não. O dinheiro, ele veio para facilitar, né? E se tudo que Deus colocou na terra é nosso, nós somos filhos de Deus, é de nosso direito tomar posse disso, né? Nosso direito. Agora vou passar, a gente continua. Irmão Moisés, seu comentário aí sobre essa parte, dinheiro. O pessoal fala que é do mal, não é... né? Está escrito: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que o irmão comentaria nesse sentido?
A escritura está bem clara, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de mal. A questão é o uso que se faz do dinheiro, né? O dinheiro em si a gente não pode dizer que ele é mau, que na verdade é bom, mas se a pessoa faz um mau uso do dinheiro, né? Então aí ele já vai trazer uma espécie de mal. E a questão da cobiça, né? A gente tem o caso de Judas e outros casos aí que se deixou levar e se traspassou pela cobiça, né? Aí nesse caso ele se tornou do mal, né? Nesse caso se tornou o mal. Do mal. Outros exemplos também, irmão Robério, pedi para você comentar. Em que momento a pessoa deixa de usar o dinheiro como ele é, apenas como um meio de valor, né? O dinheiro na verdade é uma representação do valor. Se essa cadeira vale R$200 e eu não quero levar ela para uma outra cidade, eu vendo ela por 200 e levo o dinheiro e lá eu compro outra cadeira. Então ele representa um valor. Mas em que momento que o dinheiro ele passa a ser, a pessoa em vez de estar usando o dinheiro como deve ser usado, ele está tendo amor ao dinheiro? O que demonstra essa atitude? Como a Escritura ensina, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu gosto muito, muita gente já leu aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Quem não leu deve ler. Ele cita muitas experiências a respeito disso, né? E uma das frases que ele fala é que não querer o dinheiro, falar que o dinheiro não... Eu esqueci a frase que ele usa lá, mas ele fala alguma coisa que a aversão ao dinheiro é tão neurótica quanto também o amor ao dinheiro, se apegar demais ao dinheiro, né? Isso. Então você não pode ter amor ao dinheiro e também não pode falar que não gosta de dinheiro, não quer dinheiro, né? Então o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro, né? Agora, quanto que o dinheiro é ruim, né? Quanto que você exerce o amor ao dinheiro? É quando você abre mão de tudo, né? Você abre mão do seu tempo, você abre mão da sua família, você abre mão da igreja, você abre mão de tudo. Até de si mesmo. Acho que é Eclesiastes que fala que você não pode servir dois senhores. Então, quando você torna o dinheiro um dos seus senhores, se você começar a servir o dinheiro, você está deixando a Deus, né? Então, ou seja, quando você torna o seu dinheiro um senhor para você, aí é onde tudo está fadado ao fracasso, é onde tudo vai acabar na sua vida, porque da mesma forma que você pode ter, você vai destruir sua família, destruir sua vida, e esse dinheiro vai embora. Daqui a pouco a gente entra por que ele vai embora, a gente entra nesse assunto. Então, o amor ao dinheiro faz com que tudo que é importante na sua vida acabe, tá? E fique só a sigla, o monetário. Isso é ruim, isso é mal, né? E por um lado também, se o amor é a raiz, o ódio também vai trazer muitos problemas, né? A pessoa brigada com o dinheiro. Isso. Outra coisa, a forma como você ganha isso, né? Porque quando a pessoa ela se torna, adquire esse amor ao dinheiro, ela adquire o dinheiro passando por cima dos outros, né? Fazendo coisas ilícitas, jogando, né? Você não pode nem dizimar esse dinheiro, né? E para um cristão, se ele não pode dizer mais dinheiro, ele tá fazendo tudo errado, né, irmão? Aí a gente já está num ponto que é como ganhar o dinheiro. Isso, daqui a pouco a gente vai ser mais na frente. Esse trabalho de hoje ele vai ter em 2 etapas, tá? Esse domingo e o outro, porque é um assunto muito bom e importante. Próximo slide, por favor. Diz assim: e outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mateus 19, 24. Alguém quer comentar? Antes de eu pedir os irmãos aqui para comentarem. Irmão, quem de vocês vai comentar? É uma escritura boa, né? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Esse fundo de uma agulha, não é agulha de costurar, não. É porque lá em Israel tem um beco bem estreitinho que chama fundo de agulha. Às vezes os camelos passam, mas com muita dificuldade. Por isso que Jesus usou esse termo, que quando fala fundo de uma agulha, nós pensamos que é agulha de costurar. Não tem nem lógica. Como, né? Tem nem lógica. Mas é porque lá em Israel tem um beco bem estreito que chama fundo de agulha. E os camelos, para passar ali, passam com muita dificuldade. Então Jesus usou isso para aplicar essa colocação que você leu lá. Muito bom, é isso mesmo. O senhor tem a acrescentar? Eu ia falar isso aí que o pastor falou.
eu ouvi, só vou colocar da forma que eu ouvi, que diz que lá em Jerusalém, após as 18 horas, as cidades eram fechadas, os portões da cidade eram fechados. E aí o viajante que estava passando, depois desse horário, ele poderia entrar na cidade para dormir, para seguir no dia seguinte, mas aí tinha que passar pelo fundo da agulha. E Que era esse, né? Que era esse bequinho. Era um portão bem pequenininho, digamos assim. Como se fosse um mini portão. E para o camelo passar por ele tinha que se ajoelhar e tinha que tirar toda a carga do camelo. Aí, dentro do que eu ouvi, aí colocaram o seguinte, que para você entrar no reino do céu, você tem que ter a humildade, que é o que o camelo fazia, que era se ajoelhar, e também tirar toda a carga. Você não leva nenhuma bagagem humana daqui da terra para o reino do céu. Tem que desapegar, né? E aquele jovem rico, ele estava apegado na riqueza. O problema não era ter riqueza, mas ele estava apegado. Então ele, quando Jesus falou, vende tudo que tem, dá para os pobres, aí ele não deu conta. Ele estava amando o dinheiro. Isso. E você fica escravo daquilo que você ama. Se você ama Jesus, você fica escravo de Jesus. Se você ama o mundo, você fica escravo do mundo. Se você ama o dinheiro, você fica escravo do dinheiro. Ama acima de Deus, né? Exato. Você tem que ter, mas não ter aquele apego, aquela coisa miserável, aquela, como é que chama? Ser um... Mesquinhez, né? Como é que chama? Avarento. Avareza. Avareza. Um centavinho que te toma, você já abre a boca no mundo, sai falando para Raimundo e todo mundo que fulano te passou a perna, tirou um centavo. Isso é avareza. Avareza. Uma árvore que dá fruto, ela vai proibir o zangão, a abelha, a jaracuçu, a onça, o macaco comer o fruto dela. Ela dá fruto. Essas coisas têm fome daquele fruto, vai lá comer. Você tem dinheiro, os sonegadores, os que não pagam, vai te rodear. E às vezes você bobeia, ele te pega um fruto. Né? Então você não pode ser avarento, você tem que crer. O que o diabo levou, Deus me dá em dobro. E sempre lembrar que é mais bem-aventurado, nesse caso, quem Dá. emprestou, quem deu, do que o que o que recebe. É, verdade. Você fica maior. O credor é maior do que o devedor. Isso. Irmão Robério, o senhor ia comentar? A próxima figura, irmãos, ela mostra aí, ó, a agulha que nós conhecemos, não tem como o camelo passar no fundo dela, e a outra agulha, está vendo ali os muros, né? Então eles deixavam aquele buraco que dava para o camelo entrar. Por quê? Porque a cidade era murada e fechava os portões, digamos que às 18 horas, para se proteger de ataque do inimigo. Então os viajantes que chegavam depois desse horário, o camelo tinha que entrar por esse buraco aí, parecido com esse. Aí chamava-se de agulha, só para, né? E que foi bom que o pastor leu de manhã sobre estudar a letra, e nós estamos estudando a letra, né, pastor? Muito bom. O próximo. Para rir é que se dá banquete, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. Irmão Moisés, seu comentário, né? E por tudo o dinheiro responde. O rei Salomão, né, deixou isso aí escrito. Bom, eu creio que o dinheiro, ele responde realmente, pelo menos por muita coisa, aquilo que está no alcance natural, né? A pessoa vai no mercado, ele vai passar no caixa, então, né, não importa a quantidade que ele vai pegar. Se ele tem o dinheiro, ele vai passar e vai levar até o mercado todo. Essa coisa aí não é uma afirmação, é uma colocação. Colocação, até colocação crítica, que Salomão colocou. Por tudo, isso é para o mundo, por tudo do mundo, para o mundo, só o dinheiro que responde. Agora, para o cristão, não. Para o cristão não é tudo que o dinheiro responde. Essa é uma colocação que Salomão fez, colocação crítica da avareza que há no mundo. Só dinheiro que responde. Dinheiro responde a paz, a alegria, a felicidade, tudo. Ele colocou isso aí, porque muitos versículos da Bíblia não são afirmação, é uma colocação crítica.
crítica, criticando a condição das pessoas, né? E esse aí é um deles. É uma colocação, é uma colocação crítica. Por tudo o dinheiro responde. Isso é o mundo, ele está criticando o mundo, o homem sem Deus, avarento. O avarento só responde ter muito dinheiro, muito dinheiro. E ele vai nessa corrida até morrer de velho, nessa corrida desenfreada. É dinheiro, o dinheiro responde tudo. E esquece que joelho no chão responde mais. Joelho no chão responde mais. Resolve mais as coisas. Então, aquilo é uma colocação crítica. Eu creio, é exatamente isso daí. Fugiu a colocação que eu ia fazer, mas eu ia citar o caso de Balaão. Ou seja, a pessoa sem o temor de Deus, ele, em alguma quantidade de dinheiro, ele acaba se levando. O mundo aí fora usa o termo que todo homem tem seu preço. A gente vê isso nas pessoas que não são cristãos. Então, se ele não vende por menos, mas por mais ele vai vender. Balaão chegou a aceitar a condição do dinheiro. Mas para nós que somos cristãos e que temos o céu como nosso alvo, a gente não vende os nossos valores por dinheiro. Entre o dinheiro e os nossos valores, aí a gente já fica com os nossos valores e deixa o dinheiro. É importante colocar, irmão Ronan, que a gente, quando você está na faculdade, quando você está no trabalho, está procurando um emprego, quando você sofre influências lá fora também, que a gente sofre de até conselhos, né, de pessoas como ganhar dinheiro, como investir e tudo mais, existem duas perspectivas. Quando você está profissionalmente falando sobre isso, quando você está conversando com pessoas que não são cristãs, a sociedade em si vê o dinheiro na perspectiva do presente, entendeu? Ela vê o dinheiro na perspectiva de você ficar bem de vida, usufruir de luxo, né? E muitas vezes eles não medem as ações da forma como chegar lá. Agora a Bíblia, ela fala muito de dinheiro, ela fala muito de investimento, ela fala muito disso, né? Tem muitos versículos na Bíblia que ensinam como investir, como poupar, como ganhar dinheiro, como não perder dinheiro. Só que a perspectiva da Bíblia é a vida eterna, né? Então é diferente, quando você está aprendendo com os especialistas lá fora de como ganhar dinheiro, quando você pega uma pessoa, porque é normal eu ter uma pessoa que eu admiro e quero chegar onde ela já chegou. Isso não é errado. Eu tenho alguns colegas que são muito bem sucedidos, mas chegaram a posições muito boas e eu quero um dia estar lá. Isso não é errado. Agora você tem que entender que se ele não for cristão, a perspectiva dele é aqui na terra. Então, ou seja, muitas vezes ele não mede as ações, não mede esforços para chegar lá. Abre mão de família, abre mão de tudo, trabalha aos domingos, né? Mas a sua perspectiva como um cristão é a perspectiva da Bíblia, é a vida eterna. Que isso não tire de você o valor da mensagem, né? Não tire de você a sua vida eterna, onde você quer ir. Então é importante fazer essa diferença, irmão Ronan. É manter o equilíbrio, né, irmão Robério? Porque às vezes é sempre assim, quando não é 8, é 80. Ah, tem muito dinheiro, fulano tem, aprontou e roubou. O outro tem tal e tal, então eu vou ficar na miséria, vou defender a miséria e tal. Não é nem uma coisa e nem outra. Irmão Sandro, onde está o equilíbrio disso aí? Conta a história, fala que na época de Jesus, dos judeus, eles acreditavam que quem era rico, porque os judeus sempre foram ricos, né? Era abençoado por Deus, e quem não era rico não tinha a graça de Deus, né? E é por isso que eles condenavam Jesus. O senhor falando aí, eu lembrei aqui, ó, a Bíblia fala isso. Eles condenavam Jesus porque Jesus era rico. Quer ver? Eu acho que é Mateus, Lucas 16. E os fariseus que eram avarentos, né? Os fariseus condenavam Jesus, ouviam todas essas coisas e zombavam dele, né? Então a gente percebe que naquela época, quem era muito rico, igual os fariseus, aquelas pessoas, tinha aquelas pessoas que, de certa forma, vamos dizer assim, se rendia a elas por causa do dinheiro. Isso não é diferente nos dias de hoje, né? As pessoas ricas, acaba que muitas pessoas rendem a ela com algum tipo de interesse, por elas serem ricas, né? Enfim, Judas, por exemplo, se rendeu ao dinheiro, né? Ele foi vendido, né?
Então, mas não é desse espírito, igual o senhor falou ali, que a Bíblia fala também aqui, ó, só ressaltando aqui. E levantando ele os olhos para os céus, Jesus falando, né? Seus discípulos diziam: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus, né? Então, eu não creio que Jesus estava condenando aqueles ricos, né? Que não conseguiam ver Jesus, que estavam, de certa forma, com o espírito, que é esse amor ao dinheiro que elas falam, né? Mas eu penso, mas eu não consigo acreditar que você ter uma certa quantia de dinheiro, um certo luxo, que isso não é de Deus. Porque eu penso que você tem que analisar os seus motivos e seus objetivos, não é verdade? Se os seus motivos são nobres, por exemplo, você quer coisa mais nobre. Por exemplo, eu tive a oportunidade de andar num carro caríssimo. É diferente, é luxuoso. Eu pensei, poxa, se Deus me desse um carro desse para ir para os cultos, seria uma maravilha, né? Então, acho que a gente tem que parar com essa coisa assim. Tem muita gente que é preguiçosa e condena o rico. Tem pessoas que são trabalhadores, acorda cedo, luta, conquista. Você vê que é uma pessoa digna, uma pessoa sincera, uma pessoa honesta, luta pela família, junta, trabalha, acorda 5 horas. Você vê que é dedicado a Deus, né? Tudo para ele é Deus. Se ele precisar abrir mão daquilo, ele vai abrir, né? E as pessoas muitas vezes na pobreza, dormindo em casa, condenam: o irmão é metido. Não é nada disso. O irmão é um lutador. Acho que os casais também eu não concordo, né? Acorda cedo e vai trabalhar, né? Então, eu acho que Jesus não está condenando essa riqueza de você ter as coisas. Esse amor ao dinheiro, eu penso que tem um significado maior, né? Talvez é você não conseguir abrir mão disso para servir a Deus, né? Mas se você tiver um conforto bom, por exemplo, um helicóptero, para viajar lá para Piripiri, tomar um banho de cachoeira, acho que é bom, né? Tem um colega que diz assim: Ronan, na época de Abraão muito rico. Na época de Jó, muito rico também. Agora, na nossa época, a gente tem que ser pobre? Não aceito isso. Mas é isso, né? É o equilíbrio. Irmão Edson, pela experiência do senhor, o que o senhor, à luz das Escrituras, o que o senhor diria para nós, principalmente para o jovem, sobre o dinheiro? Eu cheguei agora, peguei a carruagem na estrada, né? Mas eu vejo assim, igual o irmão Santo falou, né? Você ter amor ao dinheiro, né? Você ter ele e colocar o seu coração naquilo, né? Agora, você ter e usufruir, não vejo nada demais. E outra coisa também é o seguinte: às vezes tem pessoas que é pobre financeiramente, mas é miserável, né? Como também há a pessoa rico de bens e coisa e também é miserável. Então tem os dois lados. A pessoa, na verdade, eu acredito que a pessoa tem que saber usar, né? Saber possuir aquilo e tal. Agora, existe aquele outro lado da vaidade, né? A pessoa, às vezes, nem tem e quer ter, né? Aí quer mostrar. E é o outro lado também, que eu acho que esse também é o outro extremo. Agora, sobre a pessoa ter as coisas, eu não vejo nada demais nisso, né? Muito bom. Bem colocado. O próximo slide, na verdade, é uma pergunta. Irmão Roberto, então, o que é o dinheiro? Finalizando toda essa parte aí. O que é o dinheiro? É o que te dá poder de compra, de estar numa situação melhor. Em que sentido você quer a resposta agora? Tem muitas respostas. Tem muitas respostas. Mas o senhor falou aí uma muito importante. O dinheiro te dá, ele falou o poder de compra. Ele te dá opção para escolher. Isso. Não é isso? Uma coisa é eu gostar de viajar, um exemplo. Outra coisa é eu viajar obrigado a trabalho, tem que ir, né? Então o dinheiro ele te dá essa opção. Às vezes a pessoa adquire, trabalha e junta para ter muito dinheiro, e quando tem ela continua trabalhando, mas agora ela tem a opção.
Ela vai trabalhar porque gosta, é uma realização e tal, mas não obrigada. Então, acho que a principal função do dinheiro é te dar opções de escolha. O senhor concorda? Demais. Faz sentido, pastor? Dá opção, se não é obrigada a mais fazer aquilo. Cada um tem a conclusão. O que é o dinheiro para você? Para mim, o dinheiro é um acessório para equilibrar, para mim levar a minha vida com este acessório, assessorada. Ele não é a mola mestra da minha vida. A mola mestra da minha vida é Deus, é a palavra, é Jesus Cristo. Agora, materialmente falando, o dinheiro é um acessório. Entre muitos acessórios que Deus, que quem dá é Deus. O diabo faz é tomar. Isso. Quem dá é Deus. A Bíblia diz que o justo, quando fizer, prosperará. Então, quem dá é Deus. Mas Ele não dá para nos envaidecer, para nós se tornar escravo daquilo. Não. Ele nos dá como um acessório, para ter uma vida assim mais sem tanta dificuldade. Ele promete para o justo. O justo é salvo primeiro. Tudo quanto fizer prosperará. Por isso que Abraão tinha, Jó tinha, né? Isso. E todos quantos crer como eles têm condição de ter. Não para se tornar escravo daquilo, ter aquilo como seu Deus. Nosso Deus é a palavra. Você lembra lá do seu companheiro de trabalho? Idolatrou o dinheiro. Por que não vem mais na igreja? Porque tem o dinheiro como o ponto-chave da vida. A hora que eu atingir, o avarento nunca atinge. Quanto mais tem, mais quer. A hora que eu atingir, aí eu vou para a igreja, irmão Ronaldo. Nunca tem limite. Nunca vai alcançar o limite. Porque idolatrou, a verdade é essa, idolatrou o dinheiro, pôs o dinheiro como seu ponto máximo. Não teve o dinheiro como um simples acessório. O cristão não, o cristão tem o dinheiro como um mero acessório. Não é a mola mestra, não. A mola mestra nossa é Jesus, é Deus. Porque quando Deus quer, Ele abre a porta, mas quando Ele não quer, Ele fecha. Fecha, você pode acabar com tudo que você tem dentro de poucos dias, se Deus permitir uma praga vir sobre você, né? Então aí você vai, sua idolatria cai por terra. Então nós não podemos ser idólatras, idolatrar o dinheiro. Nós temos que ter ele como um mero acessório. Entre tantos acessórios, a saúde é um acessório. Um homem doente dá para ser cristão, mas o sadio fica melhor, não é? É melhor. Tantas coisas são acessórios. Um terno importado igual o seu é um acessório. Um carro bom é um acessório. Mas você não idolatra aquilo. Você junta tudo aquilo para o reino de Deus, né? Então, o que é o dinheiro? Cada um tem seu resumo. O meu resumo é esse: o dinheiro é um dos acessórios que Deus me deu para mim ter uma vida mais sem muitos espinhos, materialmente falando. Que vai ter espinho, vai ter outros, né? Vai ter outros, né? Mas é um acessório. Isso. Mas não vou idolatrar os acessórios. Quem é maior, o sujeito ou o acessório? É o sujeito, não é? Exato. E passando já para o próximo, quando você está resolvido nessa parte financeira, você tem tempo para pensar no que realmente é mais importante, né? Mas enquanto não resolveu, está lá a conta para pagar, o cobrador está lá, você deixa de pensar em algo maiores, mais, né, sublime, e fica tendo que resolver o dinheiro. Então te dá essa opção. Você acabou de tocar num ponto importante. Quando você não resolve, está lá o cobrador para pagar, né, as pessoas te cobrando dívida e tudo mais. Se você tivesse dinheiro, estava tudo solucionado? Não. Sabia que não? Por quê?